Olá, queridos. Como que passou o fim de semana? Tá bem? A pedido de alguns nossos queridos, gostaria de falar sobre Alzheimer hoje. Alzheimer é uma doença bem ingrata. Esquece as coisas e depois, no fim, realmente não lembra de nada. À medida que o cérebro diminui, as funções do organismo também definham e realmente no final é uma alteração triste. Eu vi recentemente, até mesmo ontem, de um professor que realmente foi uma pessoa extraordinária. Este senhor, nos seus 90, está com Alzheimer e não está reconhecendo família ninguém, exceto a esposa que parece que ele reconhece ainda um pouco. Por que será que existe esse esquecimento ou desligamento? Diferente das outras células, neurônios, cérebro, esses neurônios são feitos ligando um neurônio com outro, com muitos outros neurônios. Nervos ficam totalmente interligados entre as células. Quanto maior essa interação das células, a pessoa não fica com Alzheimer. Sim, lembra de todas as coisas. Quem tem Alzheimer, cérebro cada vez diminui do tamanho. Por que diminui? Porque neurônios morrem. Cientistas descobriram como que esses neurônios morrem. Tem pelo menos dois caminhos de neurônios morrerem. Na membrana plasmática dos neurônios tem muitas proteínas, como qualquer outra célula, que também é formada assim. Na membrana plasmática tem bastante proteínas. Existe no neurônio uma proteína chamada APP. Eu vou colocar essa sigla, APP. Aqui é membrana plasmática. Aí vem proteína, fica assim, cruzando, porque é necessário que essa proteína esteja aqui na membrana plasmática. Sabe o que acontece de uma forma muito interessante? Vem duas tesouras. Para quê? Para cortar exatamente aqui de fora, aqui de dentro. E só deixa aquela parte de dentro da membrana plasmática. E essa proteína que está no meio da membrana plasmática, esta proteína então começa a juntar, porque não é somente corta uma proteína, sim, corta um monte de proteínas que estão na membrana plasmática. À medida que isso acontece, todas essas proteínas cortadas são dissolvidas no líquido que está fora da célula e transforma em outras substâncias, degrada. Agora, esse que está no meio da membrana plasmática chama-se alfa-beta amiloide. Esta proteína, quando fica acumulando dentro da célula, começa a formar uma coisa assim, uma massa. Quando forma uma massa de certo tamanho, torna-se extremamente tóxico. Chama-se placa tóxica. Com esta placa tóxica, então o neurônio começa a morrer. Isso é um caminho. Outro caminho é que neurônios emitem dendritos, axônios, nome técnico, né? Isso para fazer contato com próximos neurônios, igual um fio elétrico.
E quando a gente vê o fio elétrico, lá não tem um monte de fios mais finos. E nesses fibrilas ou microfibrilas de nervo, desse axônio ou dendrito, lá tem proteínas chamadas tau, T-A-O, que fica como se fosse dormente no trilho do trem. Fica tudo assim. Sabe o que acontece? Enquanto estiver esse dormente tudo no devido lugar, esses axônios, dendritos ficam muito saudáveis. Mas de alguma forma produz algumas enzimas fazendo com que esses dormentes ficam ligando entre outros. E assim, aquele microfibrila de axônio dendritos começam a sofrer uma inflamação chamada neurites. E assim, neurônio morre. Isso é o que foi observado na doença de Alzheimer. E muitas pessoas começaram a pesquisar. Por que morrem? Por quê? Bem no início, então, achava que alumínio era tóxico para neurônios. Mas depois de tantas pesquisas, descobriram que não é o fator externo que provoca a morte das células dos cerebrais, mas sim fator interno. Por que isso foi descoberto? Existem dois trabalhos, duas pesquisas fundamentais para chegar a essa conclusão. Por exemplo, crianças, adolescentes, jovens saudáveis. Sabe o que acontece no cérebro desses jovens, crianças, adolescentes? Aquele fenômeno de morrer neurônios porque forma-se muita placa tóxica, isso é mais de dezenas vezes mais do que idosos. Interessante, né? Neurônio dos jovens, adolescentes, crianças morrem aceleradamente mais do que idosos. Mas ninguém fala que criança ficou com Alzheimer, um jovem ficou com Alzheimer, adolescente também. Ninguém fala. Interessante. Quando nós observamos, aquilo é literalmente Alzheimer nessa classe. Crianças, adolescentes, tem que ser Alzheimer, mas ninguém comenta que é Alzheimer. Sabe o que acontece nessas crianças? Todos nós fomos crianças, né? Temos filhos. A gente vê crianças entre amigos, brincam, daqui a pouco começam a briga. Ah, não quero brincar mais com você. Você pegou meu brinquedo. Ah, chora. Vira. E daqui a pouco, junta, brincam tudo de novo, emprestando o seu brinquedo. Não é assim que acontece com as crianças? Como? Será que não lembra o que aconteceu há 5 minutos? Não lembra? Claro que lembra, mas crianças fazem coisa diferente. Impressionante. Preste atenção. Sabe o que crianças fazem? Mesmo que lembre que brigou, mas sabe o que prevalece? Brincar com esse amiguinho é muito mais gostoso, é muito mais agradável do que separar e nunca mais querer ver. Uau! Sabe? Dar bom significado para todas as coisas. Isso é fundamental, mesmo que neurônios morram e reaparecem, restauram, regeneram novos neurônios. Parte ruim, esquece completamente. Parte boa, você lembra.
E um neurocientista chamado Dr. Snowden, ele americano, ele fez uma pesquisa linda. Ele escolheu um grupo de pessoas bem uniformes, freiras. Freiras têm mesma religião, mesma roupa, mesma comida, mesmo local de dormir, trabalho também praticamente, mesmos lugares. Sabe o que acontece com as freiras? Segundo o estudo do Dr. Snowden, ele notou o seguinte: há freiras década de 50, 60 anos com Alzheimer e freiras de 80, 90 anos sem Alzheimer. Ele pesquisou e tentou descobrir qual é a razão. Sabe, no final, ele notou uma grande diferença. Ao rever o diário, o que freiras deixaram escritos, sabe o que ele notou? As freiras que têm Alzheimer têm poucas anotações sobre o dia. Não tem quase nada para anotar. Por quê? Não tem significado para anotar. Mas as freiras com idade avançada, biologicamente, que não apresenta Alzheimer, sabe, normalmente estas freiras deixaram anotadas tanta coisa, cada detalhe. Por exemplo, uau, de manhã acordei, abri a janela, uau, nuvens negras e ventania. Que bom! Vai chover. Que bom que as plantas vão alegrar. Sabe que sabia dar bom significado para aquilo que aparentemente é ruim. As freiras que ficaram com Alzheimer, ao ver a mesma situação, uau, aqui na Bahia, vai chover. Hoje então, não quero sair do quarto. Ai, que desgraça. Dá para notar a diferença? Ser humano é o único ser vivo que pode dar o significado. Pode dar o significado para coisa que é moralmente ruim. Um significado muito bom. Que normalmente as pessoas falam que são loucos. Por exemplo, que bom que pegou fogo, que bom que ladrão entrou na casa, que bom que carro acidentou. Loucura, não é? Mas a gente pode escolher este caminho de uma forma extraordinária. Realmente precisamos ter essa força extraordinária para ver além do acontecimento. Estou enxergando agora nuvens negras e não estou vendo o céu azul. Mas, o que eu posso fazer? Ao olhar para nuvens negras, uau, que céu azul lindo! Por quê? Porque céu é sempre azul? A verdade. Se você olhar para a verdade, essa verdade te conduzir para uma compreensão muito mais do que meramente os fatos, e você vibra com a verdade, você vai ficar livre de Alzheimer. Por quê? Seus neurônios sempre estão buscando pela verdade, e essa verdade traz uma alegria, traz uma recompensa tremenda e proporciona gratidão por novas compreensões. Por isso que você fica cada vez mais livre, neurônios ligando mais ainda. Você tem mais coisas para falar para seus próximos. É muito fácil curar de Alzheimer. Começa a dar o significado bom para tudo. Alguém que já está com Alzheimer não tem capacidade para fazer isto, então alguém da família que ama profundamente a pessoa está enferma, começa a mostrar
o significado. Quem sabe, leva uma foto antiga com a pessoa que você tirou, fala, olha mamãe, aqui a senhora, que linda, a senhora era tão jovem, eu era uma menina. Sabe, esse daí, papai contou que era um piquenique que a nossa família participou. A senhora lembra disto? A mãe com Alzheimer, entrando o que filha está falando. Ela está olhando para a foto. Não sabia quem que era, não sabia para que isto, mas à medida que filha fala com tanto amor, carinho, sabe o que acontece? O nosso bom Criador, o Espírito Santo, faz relembrar. É o único ser que faz relembrar, porque pode criar novas conexões, é o nosso Criador. Hoje, esse Deus que está conosco chama-se Espírito Santo. Ele faz relembrar, começa a ter ligações, começa a fazer todo o significado. Precisa de dedicação, carinho, o amor para aquela pessoa que perdeu totalmente o sentido da vida. Você quer experimentar esta obra maravilhosa? Restaurar seus queridos que, por desconhecimento, tiveram, infelizmente, esta doença? Mas agora vamos olhar. Felizmente agora estou conhecendo que há um Criador que pode recriar os neurônios e a fonte da energia para recriar é o amor incondicional. O amor incondicional do Criador, você experimentando, poderá transmitir para alguém muito querido, esperando com plena fé de que todos os neurônios serão regenerados e Alzheimer ser curado por completo. Vamos lá para experimentar? Até próximo.